Bom, então boa noite, né? Vamos dar início à nossa aula, estou chamando de aula 8.3, porque essa aula faz parte da unidade sobre instrumentação. Então, nós já falamos aqui da régua, né, graduada, do metro e da trena. Na aula passada, nós falamos do paquímetro, não é isso? E hoje, né, na aula 8.3, nós vamos falar do micrômetro. Tá ok, gente? Bom, Beleza. o micrômetro ele é um instrumento de medição linear. Na prática, né, o micrômetro ele tem a mesma aplicação do paquímetro, tá certo? Então, ele vai efetuar medições lineares, né? E nós vamos ver mais para frente aí que nós temos vários recursos, né? Porque existe uma variedade grande de micrômetros, né, no mercado, e cada um tipo, né, oferece um recurso aí de medição. Esse modelo que está na tela aí, esse desenho aí, é o desenho que a gente chama micrômetro de Palmer. Ele foi idealizado em 1848. Palmer foi né, o responsável em desenvolver o princípio básico de funcionamento do micrômetro. Né? No caso, né, quando a gente estudou o paquímetro lá atrás, vocês perceberam que o paquímetro trabalha por um processo de duas guias deslizando uma sobre a outra. O micrômetro, o princípio básico dele é o contrário. É um processo giratório, né? Como se fosse um parafuso, né? Então você vai ver, né, que aqui mais adiante, ó, nós temos a ideia de funcionamento, tá certo? Então nós temos o que nós chamamos de fuso micrométrico, né, que é uma haste com rosca que passa por dentro do micrômetro. E por fora nós temos o que nós chamamos de tambor, né, vou mostrar daqui a pouco, mas o tambor ele vai girando, né, por cima dessa haste que se parece com um parafuso, né? E vai fazendo aí várias voltas, né? E vai deslocando, fazendo o deslocamento, né, dos contatos. Né? Então, o que acontece? Os modelos mais convencionais de micrômetro são esses que nós temos aí na tela. Ó. Então, tem um micrômetro analógico, né? A leitura, né, a graduação impressa na bainha dele e no tambor. E o micrômetro digital, que nós temos um display, né? Mas aí o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Então agora, gente, o que acontece? Aqui nós temos as partes do micrômetro. Olha só. Então nós temos o arco. O micrômetro é fabricado de aço inoxidável, né? Tem um bom acabamento. Essa parte escura que está aí, olha, é o isolamento térmico, tá vendo? Normalmente a gente pega no isolamento. A temperatura do nosso corpo, ela influencia na leitura. Então a gente tem que procurar evitar pegar no instrumento, né? E pegar na parte escura que está aí. Foi um material isolante térmico, né? Que entra com o revestimento da parte de aço. As faces de medição são feitas de aço temperado, tem uma cementação, né? Cementação vocês conhecem, né? Um tratamento termoquímico que introduz carbono na superfície do material para aumentar a dureza e diminuir o desgaste. Então, é feito, as faces de medição elas são cementadas. Nós temos o encosto móvel, ele gira, né? Esse encosto móvel. Então, por dentro aí tem o parafuso, que chama parafuso micrométrico, que passa dentro do corpo do instrumento. Nós temos por fora a bainha, que é uma capa, né? Que envolve o parafuso micrométrico. E lá na frente nós temos o tambor graduado, que passa por fora do, da bainha. Então, olha bem, tem a bainha e tem o tambor. E aí por dentro passa o parafuso. E todos eles estão conectados, né? E eles giram entre si, né? Essa parte final aí, que eu chamo de catraca, é onde eu coloco o meu dedo para mim poder girar, para fazer o ajuste fino. Então, o micrômetro, quando você vai deslocar o tambor, você pega na parte recartilhada, né? E aí você gira. Para fazer o ajuste fino, você gira na catraca. Eu espero que vocês assistam depois os vídeos que eu deixei,
né, as videoaulas, para vocês entenderem o instrumento movimentando aí, para você entender como que cada parte dessa funciona, né? Então vamos lá, batente, arco, passe, medição, encosto móvel, né? Lembrando que o batente não movimenta, ele é fixo. O que vai movimentar é só o encosto móvel. A bainha, onde nós temos a escala fixa. O tambor, nós temos a escala móvel. E o isolamento térmico e a trava, né, que é um parafuso que você tem para poder travar para que o tambor não se movimente em relação à bainha, para você fazer a leitura. Então, na hora que você estiver medindo, né, e já estiver no momento de fazer a leitura, você vira a chavinha e trava o instrumento e faz a leitura. Ok? E nós temos os tipos de micrômetro, os mais comuns, né, para medir profundidade. Tem o micrômetro de arco profundo, né, para peças maiores. Então ele tem o arco maior também. Tem o micrômetro com disco nas hastes, para medição de rosca, o micrômetro interno, né, para medir parte interna de peças. Conforme eu disse anteriormente, existem vários tipos de micrômetro e cada um tem uma aplicação. Aqui nós temos alguns exemplos, né, que eu trouxe para mostrar para vocês. Existem outros, né? Esses são os mais comuns. Então, o micrômetro externo, tá vendo? Olha lá, o exterior. O arco dele, tá vendo? Ele é mais aberto. Ele é semelhante àquele primeiro que eu mostrei lá, mas tem um arco maior. Tem o micrômetro de banco, né, que tem uma bancada, né, uma basezinha, ele fica sobre a mesa, muito interessante esse aí. O micrômetro de Yankee, para medir peças cônicas, né, que é esse que tem embaixo aí. O micrômetro espessor, né, que tem um contato fixo invertido, que tem um contato, né, uma parte esférica, né, na extremidade. Nós temos também o micrômetro de profundidade e o micrômetro interior, para medição interna, né? Como se fossem dois bicos, né? Semelhante ao paquímetro. Então, medição em micrômetro. O que nós temos que fazer primeiro para poder efetuar a medição? Primeira coisa nós temos que analisar no instrumento, antes de medir, é determinar a resolução dele. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente determina. Eu vou mostrar um instrumento, né, para vocês e a escala dele, e a gente vai olhar a graduação e determinar a resolução. Depois que a gente determina a resolução, aí você já está pronto para medir, né? Mas a primeira coisa é a resolução. O que é a resolução? É exatamente a menor dimensão que o instrumento oferece, né? E nós vamos ver aqui no caso, assim, se tratando de resolução, o micrômetro de milímetros, né? As principais resoluções são essas que nós temos aí, olha, de 1/100º e de 1/1000º. Né? Podemos ter um alcance de até 1/100º de milímetro, né? E de até 1/1000º de milímetro. Agora, com relação à capacidade, né? O que é capacidade? Está relacionado ao tamanho da peça que você pode medir. Então, eu tenho micrômetro de 0 a 25 milímetros, com essa capacidade, é uma faixa, né, de 0 a 25. Eu tenho de 25 a 50, né? De 50 a 75, de 75 a 100, e pode chegar até 2000 milímetros. Tem micrômetro, por exemplo, que é gigante, né? Ele cabe quase uma pessoa dentro dele. Eu nunca vi, não, assim, visivelmente, né? Presencialmente, mas existe. Tá certo? Para peças, assim, que necessita de alta precisão de medição, mas são peças grandes. Então, aí vai precisar também de um instrumento maior, né? De tamanho maior. Aqui, gente, olha só. Quando eu falei para vocês de resolução, basicamente, o que a gente faz na resolução? A gente vai pegar, né, o valor, né, do passo de rosca. O que é isso? Quando eu calculo o passo de rosca, é como se o parafuso desse uma volta. Então, uma volta do parafuso é um deslocamento da rosca. Né? Como se o parafuso desse uma volta completa, né, de 360 graus. E aí, todo esse desenvolvimento da rosca gera um valor de deslocamento linear. Então, eu vou pegar esse valor linear que deslocou e dividir pelo número de divisões que está lá no tambor do instrumento. Tá certo? E aí, nesse momento, eu descubro qual é a resolução dele.
Normalmente, esse valor da resolução ele vem escrito no instrumento, num cantinho específico dele. Quando não tem, aí você calcula. Você olha para o tambor, vê quantas divisões o tambor tem, verifica a menor divisão da escala fixa, né? E divide um valor pelo outro e acha a resolução. Nesse exemplo nosso aí, né, a menor divisão da escala fixa, que é a voltinha, né, da rosca, deu meio milímetro. Aí o que ele fez? Ele dividiu meio milímetro por 50. Por quê? 50 é a quantidade de divisões do tambor. Então nós tivemos aí um valor de 1/100 de milímetro. Tá vendo? Para esse tipo de instrumento aí. Então, basicamente, para você fazer a leitura no micrômetro, é muito parecido com o parquímetro. Você lê a bainha, quer dizer, a bainha é o quê? A parte fixa. E depois lê a medida do tambor, que é a parte móvel. E soma as duas e você obtém a leitura final. Esse exemplo que está na tela aí, ó, no desenho, dá para a gente entender direitinho. Ó. A primeira setinha vermelha, né, que está embaixo, você tem a leitura da bainha. Do lado de cá, na direita, você tem a leitura do tambor. Então, basicamente, né, a bainha é fixa e o tambor gira. Né? Então, onde tiver a combinação, né, o traço coincidente, aí você para o instrumento, que vai depender da abertura, né, lá em cima, nos contatos. Onde parou no instrumento, o que você faz? Você lê a bainha, lê o tambor e soma as duas medidas e você tem a leitura final. Tá certo? Vamos ver o exemplo aqui a seguir, que vocês vão entender melhor. Ó, esse exemplo aí. Olha aí, Vandenberg. Matheus, Josiane, Jeanson, Guilherme. Nós temos aí um exemplo de um micrômetro. Ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, esse micrômetro aí, ele tem... Vou ter que fazer 3 leituras nele. Na realidade, ele tem uma escala, né, fixa, onde você tem uma graduação de 0 até 25. Vocês estão vendo aí, de 0 a 25? Está à esquerda aí, ó, na parte fixa. Só que não está dando para ver o 25. Você tem 0, depois 5, 10, 15. A outra parte, né, o 20 e o 25, está escondido debaixo do tambor. E o nosso tambor, que é essa parte da direita, ele tem 50 divisões. Não está dando para ver o 50, não. Está dando para ver o 40, né? Se girasse aí, dava para ver o 50. Tá entendendo, gente? O 0 está lá atrás, ó. Então, são 50 divisões no tambor e nós temos aí 25 divisões na bainha. Então, para fazer a leitura, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, na parte superior da bainha, ó, 0, 1, 2, 3, tá vendo lá? 5, 10, 15, a parte de cima, né? Me fala aí, por favor, vocês estão enxergando lá o tracinho? Lá, olha. Passou do 15, passou do 16, do 17. Qual foi o valor que está lá em cima, ó, depois do 15? Ó, no segundo traço. Né? No segundo traço, depois do 15. Depois eu vou ter que dar uma olhada embaixo, né? Porque esse em cima aí deu 17, tá vendo, ó, Vandenberg? Olha lá. Vocês estão entendendo, gente? Ó, calcula lá, ó, 0. Cada tracinho desse é 1 milímetro, tá? Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai até 15 milímetros. Depois, 2 tracinhos para frente, ó. Aí deu 17. Embaixo. Aí embaixo é meio milímetro. Se em cima é 1 milímetro, então fica assim, ó, 1 milímetro em cima, meio embaixo, então fica 1, 1,5. 2, 2,5. 3, 3,5. Quando você chega no 15, deu 15, 15,5, 16, 16,5, 17 e 17,5. Agora está faltando o quê? Ó, na parte fixa está pronto. Né? Eu li 17 em cima, meio milímetro embaixo, está faltando agora o tambor. O tambor ele gira, né? Então no tambor eu vou ter que olhar o traço coincidente. No caso nosso, o traço coincidente é o traço 32. Se cada divisão do tambor vale
um centésimo, então eu vou multiplicar 32 vezes um centésimo, que vai dar 32 centésimos de milímetro. Então, moral da história, né? Eu vou ler a bainha do lado de cima, que vai de 1 em 1 milímetro, deu 17. Embaixo, de meio em meio milímetro, no caso, né, eu estou com metade, né, meio milímetro após o 16, então 17, 17,5. E depois eu tenho 32 centésimos medido no tambor, que é o 32º traço coincidente com essa linha central que tem aí no micrômetro. Tá certo? Então, a resolução desse instrumento, eu calculei dividindo, né, meio milímetro, que é a menor divisão da bainha, pelo número de divisões do tambor, que é 50. Então, meio milímetro dividido por 50 dá 1 centésimo. Então, é a resolução dele. O traço coincidente está aí, como eu disse, né, é o 32º traço, tá vendo? Olha lá. Tem o 30, tá vendo? 30, depois o 31, 32 coincidiu com essa linha escura que tem no meio aí, na horizontal. Então, após essa coincidência, eu indiquei o 32º traço. Então, essa leitura, para esse caso aí, fica com esse resultado aí, olha. 17 mais meio, mais 32 centésimos. Então, a leitura final é 17,82 milímetros. Ou seja, 17 inteiros e 82 centésimos de milímetro. Gente, entenderam isso aí? Entendi. Esse é um dos instrumentos mais utilizados, tá? Um dos micrômetros mais utilizados. Ó, o resultado dele tá aí, né? A setinha vermelha. Agora, olha esse aí. Mesmo princípio. Vocês... Ô, Anderson, você consegue localizar o 23 milímetros lá em cima? Consigo. Ó, 23, tá vendo? Ó? E embaixo, por que que deu 000? Porque não Não, mostrou o tracinho. não é o meio, né? Não apareceu o meio, tá vendo? Do lado direito, o nono traço coincide lá, tá vendo? Ó, então 9 vezes 1 centésimo equivale a 9 centésimos de milímetro. Somou, resposta, 23,09. Gente, faz o seguinte, eu sei que a gente fazer essa aula virtual, do jeito que eu estou fazendo aqui, remoto, né? O ideal seria pegar esse instrumento e medir na mão, né? Mas na pior das hipóteses, assista o vídeo que eu vou deixar para vocês, que já está lá disponível, e vai fazendo a lista de exercícios. Vai ter vários exemplos lá de leitura, mas o princípio básico é esse que está aí, olha, não muda muito não, né? Descobre a resolução, depois, uma vez com a resolução, você lê a bainha, lê o tambor e soma. Nós temos aqui um outro tipo de micrômetro que tem uma escala a mais, que é um micrômetro conônico. Olha lá o que está acontecendo. Quantas leituras nós fazemos nesse aqui? 3 leituras, não é isso? É isso. Quando aparece o micrômetro conônico, são 4 leituras. Então, além de você ter a escala da bainha, né, você vai ter também o tambor e mais o nônio. Nesse caso do nônio, a gente vai ler dessa forma aí, ó. A gente pega a menor medida do tambor, olha lá, tá vendo? Então, o tambor, no caso nosso aí, ele tem 1 centésimo, aliás, 1 centésimo, e divide pelas 10 divisões do nônio. Volta lá atrás, olha lá o nônio, ó. Essa numeração que tem no cantinho aí, ó. Na setinha preta que está apontando para baixo aí. São 10 divisões, tá vendo? E aí você divide, né? 1 centésimo por 10 dá 1 milésimo. Então, quando o micrômetro tem nônio, o alcance dele vai até 1 milésimo de milímetro. Tá? E aí vai dar uma precisão bem maior. Você trabalhar com peças que requerem maior grau de precisão, você precisa de maior aproximação. Então, você pode chegar até 1 milésimo. Olha aí, Janderson, Josiane, Matheus, o Vandenberg, olha lá. A gente começa lendo sempre na escala fixa.
A primeira leitura é a leitura A, 20 milímetros. Tá vendo a leitura A, setinha? Olha lá, 20. Do lado de baixo, deu meio, não deu? Olha lá. Sim ou não, gente? Meio milímetro. Ó, letra B, né? Meio milímetro. Do lado do tambor, o traço coincidente é o 11º traço. Tá vendo? O instrumento ele gira assim, ó, no sentido horário, né? Então, o C, né, a medida C é o 11º traço. E lá em cima, no nônio, é o 8º traço que coincide. Ó. Você pode ver que ele coincide do outro lado, né, do tambor. Qual que é a leitura final? Você vai somar 20, meio milímetro, 11 décimos, né, de milímetro, depois 8 milésimos de milímetro. Aí somando tudo, resposta 20,618 centésimo de milésimo de milímetro. Então essa é a leitura. Então nós apresentamos para vocês dois tipos, né? O micrômetro que tem um alcance até 1/100 de milímetro e o micrômetro que tem um alcance até 1 milésimo de milímetro. Aqui tem um outro exemplo. Olha lá, gente, a medida A, 18. Você pode ver que a medida B, né? Quer dizer, a parte de baixo da escala fixa não apareceu, porque só tem o 18, né? Não deu meio milímetro, tá vendo? Então aí eu pulo para o B, né? Que está no tambor. O B deu 9 centésimos. E no nônio, que é a medida C, é o 6º traço, que é 6 milésimos. Total, 18 pontos, 96 milésimos de milímetro. Ô Edilson, por que que deu, por que que deu 9 na letra B? Letra B? Uhum. É, Seria 9,5, não? não, é porque não chegou no 10, olha lá, tá vendo? Ó? Tá vendo o 5 aí? Uhum. De baixo para cima. Ó. 5, 6, 7, 8, 9. Essa linha que tem aí, ó, na escala fixa, ela ficou entre o 10 e o 9. Ó. Então não chegou no 10. Se não chegou no 10, é o 9. Beleza. E o restante da medida, quer dizer, porque ficou faltando a beiradinha para chegar lá, né? Então o restante você pega no nono. É a diferença que está no nono. Sempre vai ter um traço coincidente. E lá no nono, o traço está coincidindo no 6º traço, olha lá. Você tem que olhar sempre o traço coincidindo. Quando não coincide, você pega o anterior, o de baixo. Por isso que pegou o 9. Entendeu? Entendi. Entendeu ou não entendeu? Entendi. Pois é. Gente, outro exemplo. Esse aí é de polegada, ó. Polegada é meio enjoadinho, mas olha lá, vamos lá. Leitura na bainha, leitura no tambor. É só entender a graduação dele. Como é que funciona isso? Ó, vou pegar só a bainha primeiro. Ó, ele é bainha e tambor, né? Vou somar, né? Na bainha fica assim, ó. Tá vendo de vermelho aí, ó? Eu já fiz a divisão para vocês, aí fica fácil de entender, ó. Do lado de cima é 1/10 de polegada. Tá vendo? 0,1, 0,2, 0,3, né? Embaixo são 3 divisões. Para cada 0,1 da polegada, divide por 3. São 4 espaços. Então, cada pedacinho desse aí equivale a 25 milésimos, né, de polegada. Olha lá. 25 milésimos. Depois vem meio, centésimo. Depois 0,075. Tá vendo? E assim vai fracionando na escala de baixo, né? E aí, depois eu vou para o nono. Né? Aí eu vou ler do lado de cá, ó, no tambor, aliás. No tambor é 1/100 de polegada, né? Aliás, 1 milésimo, né, de polegada. Centésimo não, milésimo. Para cada divisão dessa aí, cada risquinho desse aí, tem 1 milésimo. E aí, como é que eu faço para mim ler? Eu tenho que fazer a soma, né? Eu tenho que ler o valor aqui e somar com o valor que eu vou achar aqui. Agora olha o exemplo aí, ó.
Na parte de cima, eu vou ler a escala fixa. Então, vamos lá, ó. Primeira leitura, 6 décimos de polegada. Tá vendo o 6 lá, ó? O 6 equivale a 0,6 polegadas. Andou mais ou menos 2 tracinhos para frente. Então, se cada tracinho equivale a 0,025, então o segundo traço deu o quê? 0,05. E depois eu vou ler o restante no tambor. Aí eu vou verificar o traço que coincide. É o 10º traço que está coincidindo, ó, nessa setinha de baixo aí, ó. Então, o 10º traço deu 0,010. O que eu faço? Vou somar os três valores. 0,6 mais 0,05 e depois 0,010. Total, leitura final, 0,660 milésimo de polegada. 0,660 polegada, né? Então, essa é a leitura final. Ok, gente? Estou mostrando para vocês três tipos, ó. Né? Três tipos. Então, agora é o sistema inglês, né? Esse aqui é o sistema inglês, né? Tá vendo? Polegada, ó. Então, micrômetro, sistema métrico, resolução de 1/100º e de 1 milésimo. Lembrando que de 1 milésimo de milímetros tem nônio. E na polegada a gente trabalha com polegada milesimal. Não existe polegada fracionária para micrômetro, só polegada milesimal. Trabalha com a vírgula, né? Com o número que possui vírgula. Micrômetro interno tem vários tipos. Aí para medições, né, internas. Esse aí é o micrômetro de 3 contatos. Do ponto de vista da leitura, é o mesmo processo que eu acabei de mostrar para vocês, não altera. Só vai mudar a cabeça do instrumento, né, para ele poder pegar a peça por dentro. Na medida que você gira, né, desloca o tambor, essas três pontinhas amarelas aí, ó, elas vão abrindo simultaneamente e tocando a peça por dentro. Normalmente, para fazer medição de tubo, né, peças circulares, usa esse instrumento aí. Ele é de 3 contatos. Tem ele de 2 contatos também. O de 3 contatos é mais interessante, tem uma mais área de contato, né, melhor para trabalhar com ele. Aqui tem um outro exemplo. Nós temos, né, o micrômetro interno. Né? Inclusive, esse modelo aí tem lá na escola, para fazer medições, né, de peças, de detalhes internos, principalmente furo, né? Fazer avaliação dimensional do furo. Né? Aqui nós temos um estojo, como micrômetro interno, normalmente vem, né, com capacidade, aí está colocando aí de 40 a 100 milímetros, quer dizer, então ele mede peças de 40 a 100 milímetros, no caso. Você tem ele a partir de 0 também, né? Mas esse estojo aí é de 40 a 100. Aqui nós temos um micrômetro interno também de bico, né? Ele tem um bico redondo, né? Para dependendo do tipo de peça. Ele é muito parecido com o paquímetro, né? O bico dele. E nós temos o externo aí, que é com encosto. Você trabalhar por dentro da peça. Ele abre invertido, né? E pega a peça por dentro. Né? Muito interessante esse modelo aí. Aqui nós temos um exemplo. Né? Vocês podem perceber que, nesse caso aí, ele não está medindo, não. Ele está fazendo uma calibração. Então, essa caixinha que está aí do lado são os blocos padrões que nós temos para poder verificar se o instrumento está aferido. Então, toda vez que o operador precisa fazer o teste, né, saber se o instrumento está dentro das dimensões, né, e se ele está com a aferição em dia, ele usa um bloquinho desse aí para fazer a medição. Digamos que você pega um bloquinho lá de 25 milímetros, por exemplo. Como é um bloco, né, certificado pela BNT, né, a gente pode garantir que esse bloco tem as dimensões precisas. Né? Então, você usa esse bloco, usa o instrumento, mede o bloco. Se a leitura que você registrar no instrumento coincidir com o valor do bloquinho, significa que o seu instrumento está calibrado, né, e de acordo para uso. Né? Então, você já pode utilizar ele lá na oficina para fazer seu trabalho.
De vez em quando, a empresa precisa fazer isso, periodicamente, para conferir se os instrumentos estão aferidos, tá? E calibrados. Aqui nós temos um exemplo, né, de medição. Você pode ver que nós temos aí uma mesa, né? Uma mesa plana. E nós temos aí um suporte, né? Onde você vai prender o instrumento, né? Porque normalmente, né, para você segurar com uma mão e com outra fica difícil. O que está errado aí é que essa pecinha que está aí não pode ficar solta. Então você tem que segurar a pecinha com uma mão e o micrômetro com a outra mão e fazer o giro, né? Aqui tem um exemplo melhor, tá vendo? Olha lá. Então, nesse caso aí, a peça está apoiada na mesa, né? Tem uma mesa de granito, aí tem uma folha, né, de cartolina, um papel, né, normalmente, coloca a peça e a gente tem que tomar cuidado aí na hora de fazer a leitura, né? Posicionar o instrumento frontalmente, né, para evitar aquele erro de paralaxe que eu expliquei para vocês na aula passada, que é um problema visual, né, na hora que você vai tomar a leitura, porque principalmente no micrômetro analógico é muito complicado às vezes, né? A gente, às vezes, uma iluminação mal feita, um problema aí de até mesmo, né, de pressa, né, para ler. Então você tem que posicionar o instrumento, tomar o devido cuidado e anotar a leitura. Faz uma medição, faz 2, 3 e registra os valores. Tá certo? Aqui nós temos outros exemplos, né? É um trabalho assim minucioso, requer treinamento, né, do operador. As pessoas que trabalham com esse tipo de instrumento precisam passar, né, como eu disse, né, pelo treinamento para pegar experiência, né? Não é um trabalho assim, muitas vezes, né, para qualquer pessoa, porque precisa ter habilidade, né? A capacidade visual também é importante, né? E é um instrumento de grande utilidade dentro dos trabalhos normais de oficina, né? E aplica-se muito. Vocês vão trabalhar com esse instrumento, certamente, tá? Quem estiver na área de produção aí, ou mesmo na manutenção, né? Serviços normais do dia a dia, mesmo sendo técnico metalúrgico, né? Normalmente os técnicos mecânicos usam mais, né? Mas também é aplicável, né, em outros tipos a partir de outros profissionais, né? Então, um instrumento aí, como eu disse, de larga aplicação no meio industrial. Tá certo, gente? É uma aula rápida, a gente vai encerrar também. Eu queria pedir a vocês, então, para complementar essa aula de hoje, assistindo as videoaulas que eu vou deixar para vocês, tá certo? E lembrando o seguinte, que nós temos que fazer também a avaliação de metrologia, tá certo? Da mesma forma que eu conversei com vocês sobre empreendedorismo, então a gente precisa fazer metrologia. Aí eu vou liberar o empreendedorismo, né, amanhã para vocês. Aí vocês vão ter até sábado para fazer. E na semana que vem, na segunda-feira, eu libero a metrologia. Vai ser uma aula rápida também, uma prova rápida, aliás. E aí vocês entregam para mim na terça, para a gente poder fechar a nota do terceiro trimestre. Fazer uma prova pequenininha, tá certo? Vocês vão conseguir fazer rapidamente aí, com 1 hora e meia. Tá bom? Então é isso. Ok, pessoal? Ok, Edilson. Beleza. Boa noite aí. Queria saber, Oi. na atividade lá de metrologia tem atividades, né, P1, P2, P3, aí falar para entregar P4 e P5 tudo junto até o dia 20. Aí, o que eu vou fazer? Como a P1, P2 e P3 pertencem ao terceiro bimestre, eu vou fazer o seguinte, se eu tiver que fechar para a escola, porque a escola está de olho no nosso diário, né? Eles olham lá para ver como é que está o movimento do professor lá, se está cumprindo os prazos direitinho. Aí eu posso lançar a nota lá, tá certo? E lá na frente, na hora que vocês me entregarem o exercício, eu faço a dedução da nota. O que você tirar lá, eu mexo depois, lá para frente. E já deixo o valor lançado lá. Dá para fazer isso aí. O importante, gente, é a gente não furar o prazo, entendeu? Eu sei que está meio apertado, reconheço, né, a dificuldade aí,
esse ensino remoto, mas a escola cobra da gente as datas e a gente não pode ficar muito atrasado, entendeu? Em relação a isso. Então, o que vocês vão fazer? O P1, P2 e P3, vocês vão entregar junto com o P4 e o P5. E eu lanço para vocês agora, se for o caso. Se não precisar lançar agora, eu lanço tudo depois. Mas se precisar, eu lanço agora e depois eu faço uma dedução da nota. Combinado? Agora a prova a gente precisa fazer, tá? A prova não tem jeito de jogar para frente, não. Aí na segunda-feira eu libero o link da avaliação para vocês. Tá joia? Beleza. Então, boa noite para vocês aí. Fica com Deus. Até mais. Boa noite.